Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live do Germinar. O Germinar é uma plataforma de educação domiciliar online, em que você consegue ter apoio de reforço escolar, né, e também para as famílias do homeschooling. Então, entre no nosso site e conheça. Hoje teremos um assunto super legal para tratar. Então, dou boas-vindas para quem já está entrando. Já está entrando, Elisa, seja bem-vinda. Duda, seja bem-vinda. É muito bom estar com vocês. Então, logo a gente vai começar. A nossa live vai começar às 7h30. Então, logo a gente já está, inclusive, né, com as lindas convidadas aí entrando já, daqui a pouquinho, já está chegando, que é a nossa querida Maiara Faleiro, que já está entrando aí. Oi, Maiara, seja bem-vinda. Meu nome é Rivane. Então, logo a Micheline já vai estar entrando aí. A Maiara é uma das nossas convidadas lindas aí, que tem uma história linda, é uma bióloga, é uma pedagoga linda, mãe de 2 príncipes, né? Que eu tava vendo, lindo. E eu vi que você adora moda. Isso também é bom. A gente também curte. E logo a gente vai ter uma outra convidada também, que é a Thaís, para esse assunto, que é um assunto tão legal, tão importante, né? Que a gente fala, que a gente discuta, que a gente deixe isso muito mais claro para todos, né? Ah, tem mais gente entrando. A Cleide, seja bem-vinda. João, nossa, deu um maior público, viu? Vocês são demais. E voltando a falar da nossa convidada, a Thaís, né, que também é a mãe da Camila e do Matheus, logo vai estar chegando aí para falar com a gente também. Desculpe, Maiara, eu te cortei. Pode falar. O João Vitor está falando oi, eu estou dando oi para ele. Oi, João Vitor, essa professora Maiara vai estar aqui, hoje vai ser bom, viu? Tá prometendo. A gente já tem aqui a Micheline entrando aqui também já, para a gente estar começando. Então, assim, vamos aproveitar quem já está entrando aí, vou mandar aqueles aviõezinhos, né? Convidando as pessoas aí. Oi, Micheline! Boa noite! Boa noite, minha linda. Peraí Boa que a Thaís noite. aqui. A Thaís aqui, deixa eu puxar a Thaís aqui, eu convido ela aqui. Pode ser? Pode, eu também estou mandando aqui. Né, já estou vendo aqui se ela consegue entrar por aqui. Ó, tá convidando ela aqui, vamos ver se ela já consegue entrar. A gente ainda está no nosso tempo, tá bem tranquilo. Oi, Kátia, Kátia é da nossa família aqui, da Germinar. Hoje ela está aí em apoio, né, por trás das câmeras, né, Micheline? Então, nós somos da família Germinar, eu, Micheline e Catita. Aí, Thaís acabou de chegar também. Entrei. Bacana. E, Kátia, Aí, bem-vinda consegui. aí. Thaís, Oi, boa noite. estava aqui mandando convite. Foi. Deu certo, eu acho. Estão me ouvindo? Sim, estamos te Ah, ouvindo. Foi. Tá um tá bom. pouquinho, só a luz aí em cima de Estou você que tá ouvindo. estourando um pouquinho. Se puder O meu só. também está tranquilo, Deixa eu virar, Maiara. então, Isso. assim. Aí, ficou Pronto. legal, ficou legal, ficou Aí, legal. pronto. Bem-vinda, Eva. Vida em Dias, é isso? Acho que é isso, Gi. Bem-vinda a todos aí na nossa live, sejam muito bem-vindos. Então, para quem está chegando agora, vamos mandar os aviõezinhos aí, porque esse assunto dessa noite promete. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o TEA, né, sobre o autismo, sobre esse amor aí todo envolvido, né, nesse nome, né, o quanto a gente fala de autismo, mas tem muito amor envolvido em tudo isso aí, né, no andar da carruagem, né, como dizem Acho que a aí minha os internet mais está velhos. fraca aqui hoje. Tá, Micheline? Faz ela ficar fortinha aí, que a gente vai precisar de você. Sim. Gente, a gente vai gravar, né? Sim, a gente vai Tá. gravar e depois eu mando para vocês publicarem também. Que tem uns amigos que não vão Gente, poder, vocês estão me mas ouvindo? Minha pediram internet estava para aqui meio... gravar. Tô te ouvindo. Sim, Ai, Vocês me Maiara, estão ouvem ouvindo também? também? Sim. também, Mayara. Sim, Estamos estamos te te ouvindo. ouvindo, Maiara. Bom, gente, agora, Gente, então, Micheline, tá com vai ser você gravado, né? agora. Pra gente colocar depois aqui. Então, boa noite, né?
para todos que estão aí, que vai fazer parte, né, que vão fazer parte dessa conversa, que vai ser uma conversa maravilhosa, com essas duas convidadas mais que especiais aí, né? A Thaís Emanuele e a Maiara. As duas são educadoras, são professoras, né? E elas têm uma experiência muito grande para compartilhar com a gente aqui sobre o autismo. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é, né? No caso da Maiara, ela vai compartilhar um pouco sobre o diagnóstico, né, tardio. A Thaís vai falar um pouco sobre o filho, né, uma experiência que ela teve, o presente, né, que ela teve, que é o Matheus, e as duas têm muita experiência, muita coisa para compartilhar com a gente, né? Então, eu vou sempre estar passando a fala para uma, depois para outra. Caso a minha internet fique fraca, comece a falhar, me avisa, por favor. Porque essas coisas de internet tem, né, tem esses percalços. Então, Thaís, falando um pouquinho de você. Cortou, Micheline, mas eu vou falar. Agora eu tô. Pessoal, boa noite. Meu nome é Thaís. Eu entrei Tá me nesse ouvindo, universo do Thaís? autismo há 8 anos. Meu filho caçula foi diagnosticado com autismo leve e moderado. Na conversa a gente vai entrando um pouquinho explicando o que é. E aí eu já vou falar o que é o autismo para as pessoas que estão aqui assistindo, se a Maiara quiser complementar. O autismo, na realidade, é uma condição de saúde caracterizada por um déficit, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí você tem um déficit tanto na comunicação social, na socialização, comunicação verbal e não verbal. Thaís, Oi. eu vou te pedir. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Pouquinho mais, porque o seu som tá baixinho, assim, a gente vê Pronto. melhor e te ouve Melhorou? melhor. Melhorou? É porque eu virei a cadeira por causa da luz, aí, mas agora acho que tá melhor. Estão me ouvindo? Bem melhor. Isso, melhorou. Então tá. Então eu estava falando do que era. O autismo Sim. é uma condição de saúde caracterizada por um déficit, tanto na comunicação como no comportamento. Então, você pode ter um déficit na socialização, na comunicação verbal e não verbal. E no comportamento, você pode ter ou um desinteresse ou um hiperfoco. Tá? E aí você tem aí movimentos repetitivos ou fala repetitiva. É muito amplo, por isso que a gente chama de espectro, porque vai desde pessoas que têm um nível de suporte muito grande, que não conseguem mesmo fazer uma atividade simples sozinha, e desde pessoas que são independentes, têm uma vida comum e que demoram muito para descobrir o diagnóstico, como a Maiara acho que pode falar um pouquinho melhor disso. Mas é isso, é muito amplo, cada autista é único, é um indivíduo único. As pessoas confundem, acham que todos os autistas vão ter o mesmo comportamento, que eles vão ter as mesmas características, e não é. Né? São indivíduos únicos que têm características diferentes e que têm níveis de suportes diferentes. E aí eu vou passar aí para vocês. Bom, meu nome é Maiara, eu sou professora, né? Já fui apresentada, professora de biologia, e recentemente fiz pedagogia também. Maiara, quer saber? Oi. Posso? Então, o meu diagnóstico, ele veio depois do diagnóstico do meu filho. Vocês me ouvem? Tá bom? Ótimo. O meu filho, ele foi diagnosticado uma semana antes de fechar tudo na pandemia. Depois de um longo período de investigação, né, primeiro ele foi diagnosticado como TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e TDAH. Eu não concordei muito com o TOD e fui atrás, né, de outros especialistas para compreender. E o autismo virou meu hiperfoco. Eu passei a estudar o autismo, né,
Aí ele foi diagnosticado depois de uma longa avaliação neuropsicológica, né, de um longo acompanhamento com psicólogos, o diagnóstico dele foi fechado. Ele tem o autismo nível 1 de suporte, né, que como a Thaís diz, não existe autista igual, né, é um espectro. E são 3 níveis, nível 1 de suporte, nível 2 e o nível 3, né? As pessoas falam autismo leve, moderado, né? Na verdade, são pessoas ímpares, não existe nenhum autista igual ao outro. E aí, com o diagnóstico do Francisco, do meu filho, eu passei a estudar e passei a me ver muito dentro do espectro. Tudo que eu vivi desde pequena, na escola, nos meus relacionamentos, em relação a amizades, algumas manias que eu interpretava, né, me boicotava, eu achava que era frescura, né? E aí compartilhei com a neuropediatra do meu filho, ela me encaminhou para um especialista e com especialista, fui também indicada para avaliação neuropsicológica, passei por um longo período de testes até que fechou também o meu diagnóstico, né, dentro do autismo nível 1 de suporte. É um luto, não é fácil você, com 41 anos, receber um diagnóstico desse. Eu tenho um filho já de 24 e o Francisco, e você tem que contar isso para a família, você tem que contar isso no seu trabalho, e aí aquela expectativa de como as pessoas vão receber, né? Algumas pessoas me acolheram, outras nem tanto, que é normal, né? Porque existe muita desinformação a respeito, né? Eu costumo falar, eu não fui um médico buscar um diagnóstico, né? Eu sou, sempre fui, só que eu só descobri agora. Então, agora, eu tenho usado muito a palavra ressignificação. Eu estou no momento de ressignificar a minha vida. E aí, a minha ideia é usar o conhecimento que eu tenho para ajudar, né, as pessoas e orientar e informar, principalmente em relação à desinformação que muitos têm. Ô, Mayara, o Caio colocou que tem muito orgulho de você na Eu nossa vi, live. muito fofo, eu vi. Que lindo. É o meu futuro doutor. É. Então, acho que a Micheline está colocando aí. Eu acho muito Sim. legal isso, você colocar isso, Micheline, ou Maiara, desculpa. Maiara, porque a gente tem essa dificuldade de diagnóstico, né? Eu acho que Thaís também pode falar um pouquinho disso, né? Quais são as dificuldades para esse diagnóstico que vocês encontraram, né? E como é o dia a dia de vocês, assim? E eu fico muito assim, Mayara, de você colocar que aos 40 anos, né, você descobriu algo que eu acho que é um exemplo, porque tem muitas pessoas que passam momentos sem entender algumas coisas e após um diagnóstico como esse, começa a entender e se conhecer melhor, né? Que eu acho que isso é o mais importante, né? Saber o que pode fazer muito mais, né, do que talvez esteja fazendo, né? Então, isso realmente dá orgulho, eu entendo, Caio. Então, assim, parabéns, né, por Obrigada. compartilhar isso conosco. Mas podem falar um Obrigada. pouquinho sobre esse diagnóstico, qual a dificuldade de profissionais, como é que é isso? Ó, no caso do meu filho, do Matheus, eu comecei a ter uma desconfiança quando ele tinha 2 anos. E quais foram, assim, o que me fez desconfiar, né? Na época, o Matheus, ele não olhava para mim, ele fugia muito do olhar, ele nunca prestava atenção, a gente chegava perto dele, chamava, ele não olhava, ele não... Fingia que era surdo mesmo, assim, ele não... A gente chamava, falava e ele não olhava. Só que, ao mesmo tempo, quando passava alguma coisa na televisão que interessava ele ia lá e... Né? Eu falava assim, então ele está escutando. Levei no pediatra. Pediatra, gente, infelizmente, no meu caso, eu não sei das outras mães, mas as mães que eu convivo na clínica onde o Matheus faz terapia,
A maioria delas, os pediatras falam que não é para se preocupar, que é normal. O Matheus tinha 2 anos, ele não falava, ele não foi verbal até os 7 anos de idade. Ele não falava também, ele não formava nenhuma frase, ele só gritava, chorava, se jogava no chão, não conseguia se comunicar comigo de nenhuma forma, nem verbal e não verbal. Ele não conseguia. E aí fui no pediatra, o pediatra não falou nada, eu falei, gente, mas tem alguma coisa, sabe aquele sentimento de mãe que você fala assim, tem alguma coisa, não é possível. Aí procurei um neuropediatra, eu fui num neuro e o neuro falou, olha, a gente vai fazer uma investigação, eu não posso fechar o diagnóstico dele, ele era pequenininho, ele tinha 2 anos e 7 meses quando ele foi no neuropediatra. Mas ele já me encaminhou para terapia, então ele já começou a fazer, desde muito novinho, fono, psicólogo, e aí eu consegui colocar ele na educação precoce, que é um programa que tem na Secretaria de Educação, para estimular mesmo crianças que têm algum transtorno. É chamado TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento, e aí o Matheus ficou lá por um tempo, mas o diagnóstico mesmo fechado dele só veio 2 anos depois, ele foi diagnosticado com 4 anos e 7 meses. Então, assim, o diagnóstico é muito demorado. Hoje, o Matheus está com 12 anos. Hoje, o diagnóstico até que está um pouco melhor. Assim, eu vi que está crescendo mesmo, os pais cada vez mais se estudando, se informando e correndo atrás. Então, o diagnóstico está sendo fechado num tempo menor. Mas, assim, ainda é muito complexo, porque não é qualquer médico. O médico fala que é coisa da sua cabeça, a família fala que você está doida, que o menino é normal, que o menino não tem nada, que você está fantasiando. Então, assim, é muito sofrido, porque como o autismo não é uma coisa física, você olha e fala, é autista. Não tem como. Como não é físico, as pessoas acham que é coisa da sua cabeça, que você está ficando doida, que você está colocando, né, doença no seu filho, como se alguma mãe, alguma pessoa quisesse, né, que a criança tivesse um diagnóstico assim. Então, no caso do Matheus, foi bem demorado, demorou 2 anos para conseguir o diagnóstico, mas, assim, graças a Deus, desde o início, eu corri muito atrás, eu fui estudar, fiz como a Mayara, virou um hiperfoco na minha vida, fui fazer curso, fui comprar livro, fui estudar, e cada vez mais eu via que o Matheus tinha características. Desde a questão da fala mesmo, que tem criança que... Tem muita gente que fala, mas o meu filho não fala. Eu falo, gente, não é só fala. Não é só fala. Né? Tem todo um outro aspecto, desde de não olhar, desde de você fazer uma pergunta, a criança não entender um comando simples, por exemplo. Falar, pega ali um copo de água para a mamãe. Eu não sabia, como se eu estivesse falando com a parede. Então, são vários aspectos, mas o que me despertou mesmo a atenção foi a questão da fala e a questão dele não olhar nos olhos, né? A gente treinou bastante isso com o Matheus, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas isso foi o que me chamou a atenção quando ele era pequenininho. Passar a fala para a Mayara. Bom, no caso do Francisco, como ele é verbal, né, é um diagnóstico que ele é mais demorado, né? Justamente porque o fato dele ser verbal, não ser uma deficiência física, né, muita coisa fica mascarada. E muitos especialistas ainda são despreparados em relação ao diagnóstico. Né? Como eu disse, o primeiro que eu levei, o diagnóstico foi de TOD e TDAH. E aí, investigando, né, porque o Francisco assistia televisão, assiste ainda de cabeça para baixo, ele comia a unha do pé, ele tem crises que eu achava que era birra, e me culpo muito porque colocava de castigo né, tirava as coisas dele porque eu achava que ele estava com birra, e na verdade era uma crise, né? E até que o diagnóstico dele veio mais tarde, né, que o do Matheus, o do Francisco foi em 2020, ele estava com 7 anos, né? E 2 anos depois, um ano e meio depois, fechou o meu diagnóstico. E aí perguntaram aqui, né, como foi que eu percebi, Isso, né? Na verdade, foi uma luta, né, com especialistas. O Francisco, ele faz acompanhamento com a neuropediatra, com geneticista, porque também é importante que se faça uma investigação genética, porque outras comorbidades, elas podem estar associadas ao autismo, né, principalmente doenças com fator genético.
Hoje já há vários estudos, vários artigos que defendem que o autismo ele é algo, eu não gosto do termo doença, né? É algo que está relacionado à questão genética, né? E aí, isso é importante porque vai desmistificar muita desinformação, né? Porque eu mesma, enquanto eu acompanho meu filho nas terapias, eu ouço mãe associando o autismo a vacinas, eu ouço mãe associando o autismo a algum trauma que ela teve na gestação, né? E isso tudo hoje já foi derrubado, não existe essa relação. Até é importante que se vacine, né? Vacina é ciência, a gente tem que defender a vacina. E aí os pais deixam de vacinar por medo do filho desenvolver o autismo. E aí outra coisa também que é muito importante, que tem que ser levado em conta, é não comparar, né? E as mães acabam fazendo isso. Ah, mas o seu filho fala, o meu não fala. Ah, o seu filho andou com quanto tempo? Ah, o seu filho come isso. Né? O meu filho, por exemplo, ele não toma remédio líquido. Ele, eu acho que a Micheline nem sabe. Eu comprei uma vitamina para ele que nunca tinha comprado. Segunda-feira ele comeu 38 comprimidos. Ele ficou 2 noites na UTI. A gente saiu ontem do hospital. Menina, que loucura. Sim. Então, balinha. Ele associou a balinha, gostoso, gosto de uva, limão, laranja, enfim. Então, assim, é o autismo leve, mas que não tem nada de leve, né? Não é leve para ele, não é leve para mim enquanto mãe, e agora enquanto mãe autista, né? Somos nós dois autistas em casa, então é um choque, não é fácil. É leve só no nome. O seu também é leve, né? O seu meu também é leve. Antes chamava-se de Asperger, né? Aí hoje, para unificar o CID, todos estão dentro do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e dividiu os níveis. Nível 1 de suporte, que é quando a pessoa, né, no meu caso, no caso do meu filho, a pessoa tem autonomia, consegue ser independente, mas é estranha. A pessoa não acha graça na piada, né? Todo mundo rindo e eu tô lá olhando, não acho graça nenhuma, me sinto um ET. As pessoas estão cantando parabéns e quando eu vejo, tá todo mundo cantando e eu olhando, né? E eu achava, não, sonsa, os apelidos, né? O bullying, sofri bullying na adolescência, na minha infância e na adolescência na escola. Então, é aquela história, é um leve, mas que não tem nada de leve. É porque as pessoas, Giovânia e Micheline, elas verdade. são muito Thaís preconceituosas, chegou elas a não têm comentar conhecimento. o estresse que uma mãe que tem filho autista sofre, né? Você falou, chegou a citar a comparação de guerra, né? De guerra, de um soldado que está na guerra. É porque assim, como falta muito conhecimento, as pessoas não entendem. E a Mayara, vou completar com ela que a gente não falou do transtorno sensorial, que todo autista tem um transtorno sensorial. Pode ser auditivo, pode ser em questão alimentar. O meu filho, ele tem rigidez cognitiva, ele tem seletividade alimentar, ele tem questão com barulho. Então, ele tampa o ouvido e ele próprio faz um barulho para ele conseguir suportar o barulho de fora. Isso tudo a gente vai treinando, a gente vai conseguindo colocar com que ele suporte, com que ele consiga se organizar sozinho. A gente fala muito em termos assim, para quem é mãe de autista, que convive, que a criança se desorganizou. Porque o pensamento dela é totalmente diferente do nosso, é muito acelerado, e às vezes ela recebe muito estímulo, muita informação, que dá tipo um pane mesmo no cérebro. Aí que vem as crises, de jogar no chão, tem alguns que se batem, tem alguns que fazem movimentos que a gente chama de flap, ou para frente, ou abana o bracinho, mas aquilo ali é para a pessoa poder se organizar. E as pessoas são muito preconceituosas, querem que a criança pare de fazer esses movimentos. E é um movimento
que vai ajudar. Se esse movimento não for prejudicial à criança, se ela não ficar se agredindo, se batendo, se machucando, aquilo é importante para ela conseguir se organizar, para ela conseguir voltar para o eixo dela. Só que as pessoas não entendem. É igual a Mayra falou, crise, birra. Não, gente, não é crise, não é birra. Uma criança autista, quando ela chega a se jogar no chão e a gritar, é porque ela está muito sobrecarregada. E o sensorial mesmo, ela sobrecarrega que ela precisa extravasar, senão ela vai enlouquecer. Só que as pessoas julgam, as pessoas não entendem, as pessoas são preconceituosas, as pessoas não querem entender, às vezes. Até dentro da Secretaria de Saúde, quando eu fui vacinar o Matheus, peguei fila preferencial e aí a moça falou assim, mas ele é autista, então comorbidade. Eu falei, não, moça, ele não tem comorbidade. Comorbidade é uma diabetes, é uma asma, ele não tem, ele é autista. Ele entra pela lei brasileira como pessoa com deficiência, ele não tem comorbidade. Você pode ser autista e ter comorbidade? Pode, mas o meu filho não é o caso do meu filho. E por 2 vezes dentro da Secretaria de Saúde me perguntaram se ele era comorbidade. E eu, não, gente, não é comorbidade. E assim, a gente às vezes fica até sem acreditar que dentro de um lugar de saúde pública, as pessoas não saibam diferenciar o que é comorbidade e o que é autismo. Entende? Sim. Então, assim, é muito complicado fazer com que as pessoas abram a mente, sabe? As pessoas têm a mente muito fechada, muito, né? E é difícil. A gente passa por vários estresses. Eu já estou nessa caminhada já tem um tempinho. E é muito, muito difícil, gente. Não é uma coisa fácil. E é por assumir, isso que é importante, né? A gente divulgar, a gente falar, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, entender como é que é a situação, né? Até a questão da comunicação, Thaís, que você chegou a falar, da comunicação por meio das PECs, né, Mayara? Que são, no caso do Matheus, como o dele é moderado, e você precisa comunicar por meio de plaquinhas, por meio de imagens, né? Cada um se comunica de uma forma, como vocês falaram, cada um é um, né? E nenhum deles é leve. Verbal, né? O Francisco é verbal, a Mayara também é verbal, o Matheus ele não falou até os 7 anos. Então, como ele não falava, eu fui buscar uma comunicação, a gente chama de comunicação alternativa aumentativa, que a gente utiliza por meio de figuras mesmo, para que a criança aponte ali o que ela está sentindo. Então, a gente tem carinhas de triste, de feliz, de com raiva, até para ela aprender a expressão facial. Até o autismo de suporte 1, que é no caso da Mayara e do Francisco, eles têm dificuldade de entender a expressão, de entender uma coisa que para a gente é simples, que a gente convive no dia a dia, e eles não conseguem entender. Então, Matheus, eu utilizei muito isso. Assim, teve um momento na minha casa que eu nomeei a casa inteira. Tinha escrito no chão, chão pregado, geladeira, garfo, que eu queria aumentar o vocabulário dele para que ele conseguisse se comunicar comigo de alguma forma. E acho que de tanto a gente incentivar e estimular, quando ele tinha 7 anos, ele começou a falar. Ele não consegue ainda ter uma comunicação funcional, que a gente diz, ele não consegue ter um diálogo, não é tudo que ele consegue responder, mas ele já consegue se comunicar por palavras. Então, ele fala uma palavra, ou se ele está triste, ele fala, tô triste, se ele está sentindo dor, ele fala, tá dodói, ele consegue mandar beijo, ele consegue falar várias coisas que ele, quando ele era menorzinho, ele não falava. Ele já consegue entender comando simples. E tudo isso é terapia. Não tem remédio, não tem mágica que você fale assim, vai falar? Não vai? Vai conseguir ter uma comunicação funcional? Não vai? São coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia. Uma coisa que o autismo do Matheus me ensinou foi: viva um dia de cada vez. Vai passo a passo, cada um tem seu tempo, cada um aprende de um jeito, e não adianta forçar. Né? Você vai ali aos pouquinhos e você vai colhendo os frutos depois. Mas e é lindo, assim, eu falo que é estressante, mas é tão gratificante ver quando o Matheus consegue uma coisa simples, que para as outras pessoas é muito simples, e quando ele consegue, que assim, emociona todo mundo, é muito maravilhoso. E outra coisa assim, que eu agradeço todos os dias é a pureza do meu filho. Meu filho, ele é puro.
Ele ama de verdade, ele não tem preconceito, ele não vê o outro como diferente, ele vê pessoas e ele é puro, ele simplesmente ama. Então, eu acho que todo mundo tinha que conviver com alguém que tivesse autismo para ver o que é o amor de verdade, o que é você ter empatia pelo ser humano, é o que você é ver você, né, não olhar com maldade, não olhar com, como a Mayra falou, sofreu bullying. O Matheus jamais faria bullying com a pessoa, porque ele só entende o que é amor. Ele não sabe, né, fazer raiva ou fazer maldade para outra pessoa. Né? Então, isso dentro do autismo é muito bonito. É muito gratificante. Eu sempre me emociono. E para você, Mayara, como é que é a Não tem como não comunicação emocionar, aí com né, o Thaís? Francisco? Não tem como, né? Como é que é para você, Mayara, a questão da comunicação com o E Francisco? a E você Mayara também mesmo, estava como falando, com o num Francisco outro mesmo? momento, desculpa, é porque a internet está muito ruim Tá. aqui, mas eu estava falando em outro momento, é, dessa questão de tentar agir com o grupo antes dela saber, né, do diagnóstico e tentar ser como os outros, é aquela questão que ninguém é igual a ninguém, né? E, de repente, ir para um lugar, né, com muito movimento, e ela chegou a falar também da questão da ressaca social, né? Aí, poderia falar um pouquinho para a gente, Mayara, assim, para as pessoas entenderem, né, no caso, e no caso de tantas outras pessoas, né, que passam por isso também, porque às vezes a pessoa não entende o que se passa, fica tentando inserir num grupo, né, tentando forçar uma coisa que de repente está incomodando, né, a pessoa, só para poder fazer parte daquele grupo, porque as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam, né? Isso. Sim, Mayara, eu antes de você falar um pouquinho, deixa eu só falar aqui com o pessoal que o Adriano e a Taninha estão elogiando o Mateuzinho, falando que ele falando com muito carinho dele aqui também, tá mandando boas eu sou, energias. eu sou professora dele, né? Ele fala meu nome, né? Bonitinho. Ele às vezes até corre assim, senta no meu colo, o que não é muito Sim, comum, né? Porque a gente não gosta. Assim, tem autistas que gostam daquele contato, do carinho, né? Eu não gosto muito. O meu filho já é mais grudento, né? Eu sou assim de longe. Eu faço até assim com a cabeça. Eu tenho. Bom, enfim, sobre a ressaca social e sobre. Chama masking, né? É muito comum nas mulheres, porque o autismo ele é mais fácil de ser diagnosticado no homem do que numa menina. Porque muitas vezes confunde o comportamento, a timidez da menina, né? Acha, é porque ela é tímida, é porque ela é fechada, e aí esse diagnóstico vai retardando, né? Ele demora para acontecer. E quando eu comecei a estudar o autismo, eu toda a vida, para me sentir inserida num grupo, eu acabava imitando comportamentos, né, para fazer parte. E eu, em muitas situações, eu me sentia deslocada. Bom, eu tô aqui, tô sendo inserida, mas não era ali que eu queria estar, entendeu? Não é sobre aquele assunto que eu queria falar. Alguns assuntos, para mim, são muito difíceis, né? E aí, isso dentro do espectro tem um nome que é masking, que vem de mascarar, né? Por isso o diagnóstico é tardio, porque a mulher ela mascara os sintomas, né? E outra coisa, eu gosto de sair, eu gosto de música. Só que aconteceu muitas vezes eu sair e chegar uma hora e meia depois, é como se a minha energia fosse toda sugada. Eu, sabe, era um cansaço, porque é muito estímulo, né? Estímulo sonoro, estímulo visual, né? E aí eu, às vezes, estava de carona e a pessoa não entendia, porque meu humor muda. E eu também não entendia isso, né? Hoje, quando eu saio no meu carro, porque aí acabou a minha energia, eu vou embora.
E acontecia de chegar em casa e ir dormir e ver luzinhas, ficar ouvindo barulho. E eu achava que todo mundo, que isso era com todo mundo. Porque eu não era de compartilhar com as pessoas essas coisas, né? Porque todo mundo já me via como mal educada, porque eu sou muito sincera, né? Eu não tenho filtro. E eu sempre falei isso. Qual a sua maior qualidade? Eu sou sincera. E o seu defeito? Eu também sou sincera. Se você perguntar para mim se tá feio e eu achar que tá feio, eu vou falar sem nem pensar. Tá horroroso, né? E eu acho que isso facilita o meu trabalho com os meninos, porque com adolescente, porque eles acham isso engraçado, a professora que fala tudo que pensa, né? Não tem filtro. E isso é uma das coisas. E aí hoje, as pessoas que conviveram comigo, elas não entendem porque o que eu estou fazendo? Eu não me permito mais fazer coisas que antes eu fazia para me sentir inserida. Hoje eu entendo a minha condição e para não sofrer, né? Que aí foi quando eu falei lá no começo, que é o meu processo de ressignificação. E eu não me permito mais fazer coisas que vão me fazer mal só para eu me sentir inserida, só para não ficar isolada, e tá tudo bem, né? Então, eu acho que é um período. Eu passei por um período de luto com meu filho, por um período de luto com o meu diagnóstico, e agora eu estou no momento de aceitação e de levantar a bandeira. Sou autista e está tudo bem, né? Sou funcional, tenho 2 filhos, né? Fiz faculdade, estou na minha 4ª pós-graduação, moro aqui sozinha com meu filho aqui em Brasília, minha família é toda de Goiânia. Enfim, foi difícil, passei por muita coisa, passei. É difícil? É muito difícil, mas é possível. Então, o que eu quero quando eu falo sobre o autismo, em momento algum é para me vitimizar, de maneira alguma. Quando eu falo, é para as pessoas entenderem que é possível ser um autista funcional. É possível que um autista ele ande dentro dos níveis. Ele hoje é moderado, ele passa a ter um autismo nível 1 de suporte. Porque o autista, ele é não verbal, mas de repente ele pode começar a falar com 15 anos. Sim. E entrar numa faculdade e tudo certo. A gente tem as nossas... Eu vou usar o termo esquisitice, porque é esquisitice mesmo. Eu sou esquisita. Eu achava que era frescura, um monte de coisa. Você não é esquisita, não. Você só é diferente, Maiara. É só diferente. E eu trabalho com meu filho. Isso não é uma bengala, mas que ele tem direitos. E a gente luta por esses direitos, né? Então, eu acho que é isso. E eu vou levantar a bandeira sim. E me falaram, você escreveu autista na testa. Não, não escrevi autista na testa. Eu sou autista. Não é só na testa. Tem que levantar a bandeira mesmo, né? Você E vai fazer outra a gente coisa chorar interessante aqui, Maiara. E outra coisa interessante de eu falar. tenho a minha que é isso aqui. Tem que eu tô aqui com a minha mão defender. não para. E outra coisa que a gente precisa entender também é a questão, como você falou, as minhas esquisitices, que não são, cada um é de um jeito, é a diferença. As rotinas, né? Elas precisam ter uma rotina, precisa ter um cuidado, né, com o dia a dia, o cotidiano. E eu queria que a Thaís falasse um pouquinho sobre a rotina dela com o Matheus. Então, o Matheus, ele é muito apegado à rotina, assim, os autistas, geralmente, eles se apegam à rotina porque eles não gostam muito de mudança, não gostam de surpresa, de ser surpreendido, até porque eles não entendem muito, sabe? E o Matheus é muito apegado à rotina, então, a gente tem a rotina dele, quando sai da rotina é um sufoco, porque aí ele se desorganiza, mas ele tem aula de manhã, ele consegue, né, vai para a escola, ele conseguiu se adaptar muito bem à escola. Oi, Francisco! Lindo. Ei, Francisco. Bem-vindo, Francisco. Lindo.
ele conseguiu se adaptar à escola, graças a Deus. Ele tem um monitor, isso é importante as pessoas também saberem, tem uma lei de 2012, se chama Lei Berenice Piano, que coloca o autista como pessoa com deficiência, com todos os seus direitos perante a lei. Então, no caso do Matheus, como ele é autista moderado, ele necessita de um suporte um pouco maior, então ele tem direito ao monitor na escola, né, para ficar com ele 24 horas dentro, fora de sala de aula. E graças a Deus, desde que a lei foi colocada, entrou em vigor, o Matheus tem esse monitor com ele, e ele consegue, né, acompanhar a turma socialmente falando, ele tem uma adaptação curricular, e ele faz terapia 4 vezes por semana. É puxado, mas o mínimo de terapias que você tem que fazer para uma criança ter um desenvolvimento, que você consiga ver resultados, é no mínimo 20 horas semanais. Então, a gente é puxado, a gente consegue fazer. Claro que eu sempre priorizo os momentos que ele tem de lazer, de brincar, de ficar com o tablet, de assistir uma televisão, mas ele sempre fez as terapias e né, é extremamente importante que a criança tenha acompanhamento. O Matheus, ele faz psicopedagogia, psicólogo, fono, terapia ocupacional, ecoterapia e musicoterapia. E aba? Então, e faz aba de comportamento, sim, ele tem o aba também, que é comportamental. Então, é uma rotina um pouco puxada, mas assim, que dá resultado. Sendo igual eu falei, cada um tem o seu tempo, tem a sua, né, questão, mas funciona, gente. Vale a pena investir em terapia, correr atrás, porque é o que faz com que a pessoa consiga se entender, se conhecer, consiga criar mecanismos para que ela possa conseguir sair de uma crise, por exemplo. Né? Então, você vai ali aprendendo a criar mecanismos para você, quando né, tem uma sobrecarga sensorial, que você consiga sair daquela sobrecarga sozinho. Assim. É claro que, por exemplo, eu conheço o Matheus, dele falar de longe eu falo, é o Matheus que está falando lá. Às vezes eu estou dando aula na escola, eu escuto, falo, o Matheus está, né, ouvido de mãe, mas criar mecanismos para que ele consiga sair de uma crise, para que ele consiga se reorganizar. Mas a gente tem uma rotina bem detalhadinha do que vai acontecer de manhã, o que vai acontecer na hora do almoço, o que vai acontecer de tarde. E aí, se essa rotina é quebrada, a gente tem que dar umas voltinhas com ele aí para ele entender. Mas ele entende. Hoje tá melhor. Quando ele era menorzinho, ele não conseguia entender muito, não. Mas hoje ele já consegue entender bem. Mas é muito importante ter essa rotina aí. E tem também hiperfocos, né? Sabe? Sim. Sim, o Matheus já teve vários. Maiara pode falar disso também. O Matheus já teve hiperfoco de nadar, água. Ele aprendeu a nadar sozinho. Aí depois ele teve um hiperfoco de Libras. O Matheus sabe Libras. Ele aprendeu Libras numa época da vida dele sozinho. Aí ele teve hiperfoco de violão. Aí ele aprendeu a tocar violão. Ele tem mais facilidade para o inglês do que para o português, porque descobri que o inglês é uma língua mais lógica, mais racional do que o português. Então o Matheus se sente mais confortável assistindo vídeo em inglês, as coisas, tudo que ele assiste é tudo em inglês. Porque acho que ele se sente mais confortável na questão da língua ser mais exata mesmo. E ele vai mudando esses hiperfocos. Então, ele tem um hiperfoco, daqui a pouco ele muda, ele tem uma estereotipia de escrita muito grande. Quem é professor do Matheus sabe, ele gosta de escrever o tempo todo. A Tânia, se ela tiver aí ainda, ela deu aula para ele. E foi durante a pandemia, no híbrido, e às vezes ela dava aula com o Matheus no colo, e ele pedindo para ela escrever, porque é uma estereotipia que ele tem de ficar escrevendo e pedindo para que a gente escreva para ele o tempo todo. Bom, sobre essa questão da rotina, tenho uma questão com dormir na hora certa. Eu preciso dormir 8 horas por dia. Desde sempre eu tenho isso, né? Já fui no médico antigamente para perguntar se isso era normal, né? Se eu não era preguiçosa. Mas eu durante a semana, se alguém me convidar para sair, e se eu for chegar depois das 10, eu não vou, porque eu acordo às 6, então 10 horas eu tenho que estar na cama. E aí os meus filhos também.
E aí, quando meu filho mais velho ficou adolescente, virou uma guerra, né? Ele queria ficar até mais tarde, e era uma guerra, porque eu não conseguia dormir se ele não estivesse dormindo. Então, eu tenho umas questões com rotina também, né? Eu gosto de sentar no mesmo lugar, até na sala dos professores, eu sempre sento normalmente no mesmo lugar. Aqui em casa, eu gosto de ficar no meu quarto, sozinha. Eu adoro ficar sozinha. Assim, para mim, a melhor coisa do mundo é ficar sozinha, entrar na minha casa sexta-feira e sair só segunda-feira de manhã. Eu acho maravilhoso. Eu gosto muito de dormir. Eu E também. aí, o Francisco tem questões também da rotina dele. Se eu, por exemplo, deitar para fazer tarefa de casa com ele, foi um dia corrido. Depois das 7, aí ele já não faz, não funciona, não dá certo. Estudar 30 minutos é o nível dele de paciência. E ele já teve o hiperfoco com dinossauros, agora o hiperfoco dele é gamer. O meu hiperfoco é ler artigo científico na área de medicina. Eu acho que eu sei falar sobre qualquer doença. Eu não sou hipocondríaca, porque eu odeio remédio, mas eu conheço muito sobre medicina. E o meu filho vai ser médico, graças a Deus. E eu leio também muito sobre política. Eu leio muito sobre política. Então, eu acho que quando eu falo sobre esses assuntos, eu falo com propriedade. Outra coisa, quando eu estou estudando, eu escrevo mais rápido do que alguém que está digitando. Então, o professor está explicando, eu escrevo tudo e eu faço mapas mentais e muito organizados. Eu estava estudando e alguns professores, teve professor de muito tempo, ele chegou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, professor, é o jeito que eu consigo estudar. Então, ele está falando, eu estou escrevendo e estou montando meus mapas mentais. Então, assim, algumas rotinas eu tenho. E quando elas são quebradas, eu me desestabilizo. E me desestabilizo que eu fico mal-humorada pra caramba, muito, é muito difícil. E o Francisco, agora a gente está conseguindo controlar as crises dele, porque quando ele desestabilizava, era uma crise assim, e o dele é uma crise violenta, né? Então agora deu uma estabilizada, a gente encontrou um remédio que deu certo, né? Então ele é medicado, eu também tomo remédio. E é isso, e a gente vai seguindo nas terapias, com o diagnóstico do Francisco. Eu dava aula em 3 escolas, eu estou só em uma agora, para poder dar esse suporte que ele precisa. Então, eu volto a dizer, autismo leve não é leve. Não tem nada de leve, né? Então, Não, gente, autismo é autismo. Uma coisa que a Mayara está repetindo aí, leve, só para entender. O leve é por causa do nível de suporte que a pessoa precisa, diferentes, né? A Mas pessoa, nada de leve. ela tem uma independência. Ela sim, consegue ter uma comunicação funcional, ela consegue ter uma vida comum, mas ela tem todas as características do transtorno que vão dificultar a sua comunicação social, a sua interação, o seu dia a dia. Então, não é leve, não. Você tem um nível de suporte que você é independente, mas isso daí a pessoa tem que entender isso. As pessoas têm que abrir a mente e falar assim, não, gente, não é leve. Ela só tem uma independência maior do que o nível 2 e o nível 3, por exemplo. É só essa questão dela ser mais funcional do que os outros autistas, mas passa por todos os transtornos, questão de medicamento que a Mayara falou também, acho que é importante falar. Tem autistas que não tomam, meu filho toma 3 medicações, ele toma 2 para controlar a ansiedade e ficar mais calmo, e ele toma Ritalina, porque o Matheus, além de autista, ele também tem TDAH. Então, ele toma a Ritalina para poder se concentrar, para poder ficar concentrado, porque senão ele concentra nem meio minuto. E agora, tomando a Ritalina, ele já consegue ter um tempo maior, ele consegue ter 10, 15 minutos sentado. Mas o Matheus, por exemplo, tem uma necessidade de dar uma corridinha.
Então, ele está na sala, ele fica um tempo sentado e ele tem que correr para ele conseguir se organizar. Então, é uma característica dele que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, ele não se organiza. Né? E aí o as pessoas, Francisco, ele mais faz uma isso. vez, tem que entender que não é porque ele é desobediente, ele quebra a regra, ele é agitado. Não, ele tem a agitação dele. Mas é uma característica dele conseguir se reorganizar, dando essas corridinhas dele, entendeu? Eu vou ao cinema, eu não consigo ficar. Eu não assisto série, porque série me causa ansiedade, eu não assisto. Não assisto nada que não tem final. Não assisto. Comecei a assistir Prison Break, eu acho que chama. Aí, grávida do Francisco, eu surtei. Falei, não vou, eu queria saber o final. Eu sou a pessoa que começa a ler um livro, eu leio o começo, leio o final, depois eu continuo. É a ansiedade. E a minha ansiedade é tão grande que há uns 4 anos eu tive uma infecção urinária, fui internada e ao fazer a tomografia descobri uma lesão na suprarrenal. E me encaminharam para um endocrinologista. E não tinha nada. E aí, investigando, o resultado. A lesão na minha suprarrenal é excesso de adrenalina que eu libero todos os dias nas minhas crises de ansiedade. Hoje eu consigo controlar minha crise de ansiedade, mas eu já fiquei 1 semana sem sair do quarto. E assim, é muito cansativo, porque eu tenho pensamento acelerado. Eu saio da escola. Aí eu entro no carro, eu começo a recapitular todos os momentos que eu tive desde que eu cheguei na escola às 7 horas da manhã, para pensar se eu não falei nada fora do lugar para ninguém, ou para um colega, ou para um aluno. Isso é muito sofrimento. Sim. E acontece isso comigo todos os dias, né? E eu não entendi, porque eu achava que todo mundo era assim, porque eu não falava para as pessoas. Então, isso também é uma característica do autismo, porque o meu diagnóstico, primeiro, lá em 2008, foi de transtorno de ansiedade generalizada, mas eu descobri quando eu já estava tendo síndrome do pânico. Então, fui para o hospital 2 vezes achando que eu estava infartando, e eram as crises de ansiedade, mas crises que eu já tinha desde a infância, e algumas eram tratadas como crise de asma, até bombinha eu usei na adolescência. Nossa. Então, deu um branco aqui agora. Esqueci. Bom, vamos aproveitar que você deu um branco, que a Bel Moraes acabou de fazer uma Isso, eu pergunta ia bem falar pra legal. ela. Qual o primeiro passo, né, para procurar ajuda? Ela fala que ela é extremamente ansiosa, né? Sua Também sou muito metódica, não o meu consegue se concentrar. Procurar um neuro ou um psiquiatra e fazer uma investigação neuropsicológica. Tem que fazer a investigação. Mas o primeiro passo é ir num neuro ou num psiquiatra, se possível, que seja especialista mesmo nesses que é transtornos, muito sabe? difícil, porque essa Se questão do conseguir, diagnóstico. Eu conheço a Bel foi minha colega de trabalho lá em Goiânia. Para você conseguir um especialista que acompanha adulto, é muito difícil. Eles não querem, porque existe uma lenda aí que você vira adulto, você deixa de ser autista, né? Não existe autista adulto. Autismo é em criança, cresceu, não é autista mais. E aí é difícil encontrar especialistas. Então você tem que. Eu passei por 3. Então, até você encontrar um médico que se interesse, que encaminhe você para avaliação neuropsicológica, é uma luta. Mas eu aconselho, Cibele, você não desista, vá atrás. Vá atrás de um neuro ou de um psiquiatra, converse, fale da sua suspeita, da sua dificuldade, faça avaliação neuropsicológica, porque não é algo que dê num exame de sangue ou numa tomografia. São testes neuropsicológicos, são vários testes. É um estudo que faz a respeito do seu comportamento, né? E no adulto levanta-se todos os tipos de comportamento
relacionamento social, relacionamento entre casal, como que você se comporta em relação a tudo para fechar, para que feche o O diagnóstico. diagnóstico. Bom, meninas, é o seguinte, faltam só 10 minutinhos para o Eu tô olhando. final. É tipo assim, a gente sabia, né, Micheline, que seriam assim, vocês duas têm lindas histórias. A Mayara, eu tô conhecendo agora. A Thaís, eu já tive a oportunidade de conversar um pouquinho mais, né, Thaís, que tem uma história de vida linda também dela, pessoal dela, de luta, né, também, né, contra o câncer também. Então, são histórias lindas, né, de vitórias. Vocês duas são vitoriosas. E, Mayara, eu fiquei muito admirada da gente. E, para mim, assim, olha, eu acho que você traz muita alegria, né? Provavelmente para muitos pais que estão ouvindo, que vão nos ouvir, né? Porque você chegou lá, quer dizer, né? Isso é muito legal de ver, né? De ver que apesar de, né, o autismo, né? A criança ter o autismo, eu sei que vocês explicaram a questão do nível 1, 2 e 3, eu sei que é único também, mas eu acho que enche de alegria vários pais aí que podem ver e olhar seus filhos e falar, nossa, né, meu filho pode ser como ela, né? É possível, né? Então eu acho, né, Micheline, que agora as considerações finais, né, as mensagens finais, né? Então, Micheline está contigo Sim, também. assim, as meninas eu tenho certeza que tem que falar, né? Eu até peço desculpa aqui porque eu tô meio fora toda hora me acando, porque a minha internet está muito ruim aqui hoje, né? Mas elas têm muita coisa para falar, né? Eu cheguei até a contar com a Thaís, falei assim, Thaís, se a gente for falar tudo, a gente vai ficar um Não dia dá. inteiro, não é uma hora, né? É, Mas ela também, se for falar, colocar todas as experiências dela ali, não é uma hora só, não dá. De compartilhar, como a Rivane falou, né? Para que outras pessoas que, às vezes, têm colegas, né? Filhos de amigos, que às vezes, né? Fala assim, olha, tem, mas não compreende direito o que é isso, né? Vai olhar agora de uma forma diferente. Esse pouquinho que a gente conversou aqui, vai olhar de forma diferente, né? E aquela questão de que se as pessoas, né, as pessoas ditas normais, que eu acho que ninguém é normal nessa vida, né, não são iguais, cada um tem as suas formas, né, de ser, forma de descansar ou de fazer. Imagina no caso, né, do autismo e de outras, né, tanto com criança como adulto, né, olhar com amor para o diferente, né, e saber ver, saber enxergar essas diferenças e saber lidar com. Thaís, Mayara, querem falar mais alguma coisinha? eu quero agradecer. Eu sempre fico muito feliz em poder, assim como a Mayara falou, de compartilhar, de instruir as pessoas. Eu acho muito importante, sabe, que as pessoas tentam compreender, entender, ter um pouco de empatia, sabe, pelo outro, sabe, se colocar no lugar do outro, porque não é uma coisa fácil. Mas como eu falei, Sim. já é uma coisa muito gratificante. O Matheus, ele me dá muito mais alegrias sempre. Tanto da E ver que pessoa, é possível, sim, o Giovanna. Assim, autismo, eu conheço. Sim, mãe, sim, o Matheus, eu costumo dizer que o Matheus ele é apaixonante. Todo mundo que já entrou em contato com o Matheus fica apaixonado por ele, porque ele é muito feliz. E quando eu descobri o diagnóstico dele, a minha missão de vida foi o que eu posso fazer para deixar o meu filho feliz, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta pertencente ao mundo, né? Porque o mundo é muito cruel, as pessoas são muito cruéis. Então, o Matheus, ele sim. consegue, ele é muito feliz, graças a Deus. E, assim, o que eu posso dizer para as pessoas tem uma desconfiança, procura, vai atrás, porque com o diagnóstico você consegue ter uma melhor qualidade de vida para você, para a criança, e mães de autistas que estão me ouvindo, se cuidem. Tem um momento só para você, é muito importante que você tire um tempo para você respirar,
para você conseguir ter uma vida, não ficar doente, para você conseguir, né, ajudar aí o seu filho ou sua filha da melhor maneira possível. Isso. Quero agradecer E eu não muito sei, Thaís, vocês. se você chegou. A gente que agradece demais, olha, a parceria aí, esse momento. Mas eu não sei se você chegou a comentar, né, aqui, mas aquela questão de, por exemplo, do Mateus, né, igual vocês estavam falando, o Francisco, ele é verbal, ele se comunica, né, e o Mateus, ele já se comunica algumas coisas assim, mas são do seu objetivo. Eu quero chegar no meu objetivo em que o Mateus, né, ele possa chegar a isso, isso e isso, ou seja, aquela questão mais vicar, né, de um pouco de independência, porque ele é totalmente independente. Sim, o meu objetivo é que ele consiga se comunicar mesmo, ter uma linguagem funcional, que a gente diz. Ele tem uma linguagem, mas não funcional. O meu objetivo, eu tenho vários objetivos, que ele consiga ser alfabetizado até eu terminar o 9º ano, que ele consiga ter uma linguagem funcional, e aí eu trabalho muito nessa comunicação alternativa, aumentativa, para que ele consiga, né, cada vez mais aumentar o vocabulário e aumentando as frases, para que ele tenha uma maior independência, igual a Mayra falou. É muito possível que ele consiga sair do nível 2 e ficar no nível 1, porque ele tem um cognitivo preservado, que a gente chama, né? Ele tem um cognitivo, ele consegue aprender, ele é muito esperto, e um monte de coisa. Sim. E continuando assim na sua fala, né, a questão da importância dos educadores, dos professores e das escolas, né, de treinarem, fazerem formações continuadas, né, para os professores, para as pessoas que trabalham na escola, né, para toda a comunidade escolar, para entender e saber lidar melhor, não só com o autismo, né, mas com todas as outras que a gente tem que lidar no dia a dia. E a questão da diferença, né, as adaptações, as atividades. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender, né? Muita coisa. Conhecido com autismo, como professor. A escola meninas, tem que ter muita coisa. A gente pode fazer depois uma outra, o autismo voltado só para a escola. Eu acho uma outra. Inclusive, não é só para a questão escolar. Isso. Inclusive, a Drica fez esse pedido, tá? A Drica falou assim, para a gente fazer uma live para falar sobre escolas, a preparação das escolas. Adaptação curricular, fazer tudo. A gente pode fazer uma live bem legal. Isso. Mayara, suas considerações finais. Bom, a primeira coisa que eu obrigada mesmo. A primeira coisa que eu quero falar é que autismo não está na moda. Não é moda. É porque hoje nós temos mais especialistas, né? Houve um reconhecimento e um estudo, uma dedicação da ciência nos últimos 10 anos em relação ao TEA. E talvez você tenha uma pessoa do seu lado que seja autista, que sempre foi rotulado como ou esquisito. Quantas vezes a gente, adulto, né, ouvia lá o coleguinha, é porque ele é burro, porque ele é o esquisito, porque ele é o nerd, né? E talvez essa pessoa ela tenha passado por um processo de sofrimento e chegou à idade adulta sem descobrir o que ela tinha. E tem se tornado recorrente que pais, o diagnóstico tardio em pais depois da descoberta do autismo nos filhos, né? Que foi o que aconteceu comigo e que eu nas minhas leituras, né, no convívio que eu tenho com pessoas dentro do espectro, de pessoas, de mulheres, juízes, médicas, professoras, em todas as áreas, né, que estão dentro do espectro e conseguiram, né, chegar onde eles quiseram, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas conseguiram. Então, eu só queria, assim, mais uma vez, eu não estou levantando uma bandeira de vitimismo. Eu estou levantando uma bandeira de que é possível. E que você descobrir o autismo
de 42 anos, 41 anos, com 50, já teve casos de vozinhas com 60, avós, né, descobrirem que não é o fim, é o recomeço, né? E é o momento de você Sim. se conhecer, se permitir, não se violentar mais, porque eu me violentei, né? E é libertador. Não é fácil, mas é libertador. Então, Sim. a minha meta agora, né, é fazer com que meu filho ele seja o mais autônomo possível, mas que ele não sofra o que eu sofri. Sim. Né? Então, eu vou defender isso enquanto eu tiver força. Mas eu acho isso legal, Né, porque eu acho que Mayara? esse é o momento da gente Porque compartilhar. Quanto mais as pessoas conhecem, Sim. mais elas tomam posse daquilo, né? E entende que isso é uma bandeira, como você colocou, né? Talvez, né? Que todos têm que carregar, que é o que a Micheline falou, né? Todos somos diferentes, né? Então, acho que as diferenças é que nos une, né? Na verdade, que nos complementa, que complementa esse mundo que está aqui, né? A gente teve mais um pedido da Gleice para a gente fazer uma live depois sobre TAB, mas aí é outro assunto e depois a gente fala um pouquinho mais. Mas assim, só para dizer para a Gleice, para a Drica, que estão anotadas as ideias aí, acompanhem o nosso perfil que a gente publica aí, né, nos próximos meses aí novas lives. A nossa live do dia 27 vai ser o impacto da leitura no berço, desde o berço. Então, a gente convida vocês aqui para poderem participar. E eu queria agradecer a todos que participaram. Vocês, pelo jeito, são professoras muito amadas, porque tivemos muitos alunos e muitos professores aqui também. A gente agradece muito, a gente estava muito feliz com a vida de vocês. A gente percebeu que houve um movimento muito grande também no nosso Instagram em relação a essa live, por causa de vocês duas. Então, acho que vocês são pessoas muito queridas aí, e muito admiradas. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a presença de todos que ficaram até agora, e também as que vão nos ouvir aí no futuro, né, porque talvez não puderam participar hoje, e as informações que vocês deram foram riquíssimas, inclusive para mim, né, que depois compartilho aí, depois eu vou entrar em contato com vocês aí para mais dicas aí. Micheline, alguma coisa para colocar? Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada de todo o coração, a participação de vocês, né? Olha, contribuiu demais. Eu tenho certeza que várias pessoas que entraram aí para ouvir, né, ficaram encantados e encantadas com o depoimento de vocês, né? E tem que falar assim, né, Mayara? Porque é vitória, né? Você olha, igual você falou, tudo que eu fiz até aqui, né? Eu já estou na 4ª pós-graduação, a Thaís, né, com o Matheus já se comunicando. Então, é uma vitória atrás da outra. E a gente buscando cada vez mais. E mostrar, como você disse, para os outros que é possível, né? É diferente. Gente, e nós colocamos, a Rivane também colocou aí no nosso Insta, uma lista de filmes muito interessantes, né, sobre esse assunto. Então, depois, dá uma olhada, de repente tem algum filme que você não viu, assiste, tem muito filme interessante lá. Não mandar um beijo aqui, deixa eu mandar um beijo aqui para meus familiares que entraram. Mande! O Thales, a Ellen, a Aline, que é uma amiga minha de muito tempo, o tio Ulisses, que é o monitor do Matheus. Ai, gente, obrigada, vocês são demais. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Os meus também, que eu acho que a minha mãe está assistindo. Um monte de familiar. Que lindo! A minha irmã, ela é minha irmã. O meu pai incluía, assim. Entrou meu irmão, minha cunhada, muita gente da família. Muito amor, minhas hein? primas. Muito amor aí, hein? Gente, muito obrigada. Vocês falou sobre livro, Micheline, mas eu coloquei também sobre o filme, né? Eu coloquei também um livro que é bem legal também, né? Que é Longe da Árvore, que é um livro que não pega só a questão do autismo, mas ele aborda diversos temas diferentes, né? E que eu acho que é super interessante aí pra gente que quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo, que eu não sei se é diferente, né? É diferente,
mas assim, até que ponto é diferente, como eu disse aí um pouquinho antes, em que nos complementa. Mas eu achei um livro super interessante ali, que fala sobre síndrome de Down, fala sobre autismo, fala sobre uma série de coisas que me mexeu muito comigo quando eu li. Eu acho que me fez chegar um pouco mais perto da empatia, assim, né, de entender as situações, né, me colocar no lugar dessas pessoas e realmente ter um pouco mais de consciência e amor, né, no mundo, né, eu acho Eu que é um li pouco eu disso. li uma frase que fala o seguinte, que se todas as pessoas enxergassem o mundo como um autista enxerga, não teria guerra, É né? verdade. Então É eu acho verdade. que principalmente as Capa da crianças, né? poeira. Eu acho que principalmente as crianças, até elas, as crianças autistas, elas têm uma pureza e uma benevolência e uma empatia, assim, que são sensacionais. A gente cresce, né? No meu caso, a gente acaba sendo contaminado, né? Mas eu vendo o meu filho, a empatia que ele tem e ele não faz diferença de ninguém, né? E quando eu fico nervosa, assim, no trânsito, porque eu sou muito. Eu não gosto de dirigir, né? Eu dirijo porque precisa. Mas aí eu corto fila no trânsito, e isso não é educado, mas é porque eu não tenho paciência com fila, enfim. E aí ele fica ali, mamãe, não faz isso, mamãe, não, não, não. Então, eles enxergam o mundo de uma maneira muito pura, muito bonita. E eu tenho certeza que se todo mundo enxergasse como as crianças autistas enxergam, o mundo seria muito melhor. Com Bom, gente, certeza. tá muito Meninas, bom, mas temos que ir, muito né, Micheline? obrigada. De nada, A obrigada a hora já passou vocês. rapidinho. Ó, Obrigada a vocês. muito obrigada Tchau, mesmo, beijo. viu? Beijo a todos, viu? Vocês. Beijo a E até lá todos. a próxima, se Obrigada. Deus quiser. Tchau. Amém. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.